Paz, meus irmãos e irmãs, a nossa meditação de hoje está no Salmo 124, verso de 1 a 3 e o versículo 6, que diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra ao nosso coração. Este é o momento de confiarmos mais em Deus. Porque a filosofia deste mundo pós-moderno, de autoconfiança e de autossuficiência, tem ensinado as pessoas a crerem que podem viver neste mundo sem Deus. Porque essa ideologia não aceita a influência da fé, porque não acredita na existência de Deus. Por essa razão, os adeptos dessa filosofia pós-moderna de autoconfiança e de autossuficiência dizem que religião só serve para pessoas que não têm segurança em si mesma, que não crê em sua própria capacidade de realizar e de mudar as coisas ao seu redor. Lamentavelmente, meus irmãos e irmãs, a nossa geração, ela pós-moderna, é uma geração constituída de pessoas autossuficientes que têm produzido mais alcoólatras, mais viciados, mais criminosos, mais guerras, mais lares destruídos, mais assaltos, mais sequestros, mais assassinatos e mais suicídios do que qualquer outra geração que já viveu sobre a face da terra. A Igreja de Cristo não pode ser influenciada por esse sistema maligno e que secularizou a nossa sociedade como um todo, a achar que também podemos viver e ter sucesso na vida sem Deus. Está mais que na hora, meus irmãos e irmãs, de repararmos esses erros e começarmos a confiar cada vez menos em a nossa limitadíssima capacidade. Somos limitados demais. E confiarmos cada vez mais na ilimitada capacidade de Deus, de decidir, em última instância, o que é melhor para mim e para você. Provérbios 16:1 diz, e é muito claro, quando a palavra de Deus nos fala que os homens podem fazer seus planos, que os homens podem fazer projetos e metas, porém, o Senhor é quem dá a última resposta. Estamos totalmente conscientes e lembramos o nosso primeiro culto de final de ano, e geralmente todas as congregações e igrejas do Senhor espalhadas por este Brasil e pelo mundo colocaram diante do Senhor seus projetos, seus planos, suas metas para esse ano de 2020. Mas a gente tem a consciência plena de que a resposta a todas as nossas orações e anseios vem do Senhor. A confirmação é do Senhor. Nós estamos vivendo um momento difícil. De março para cá, projetos, planos e metas, eles não conseguem dar andamento. Planos foram frustrados, projetos foram frustrados. Pessoas que estavam confiantes de si e que seus planos e seus projetos iriam decolar, não foi. E muitas delas até morreram. É preciso, meus irmãos, estar muito consciente de que sem Deus não se constrói nada duradouro nesta vida. Sem Deus, meus irmãos, nós não podemos fazer absolutamente nada. Precisamos estar conscientes desta realidade. É preciso que a gente tenha esta consciência. Ou seja, de que bens materiais não poderão
ser levados para a eternidade. Outra coisa, nenhum de nós tem absolutamente controle de nada nesta vida. O mais sensato a fazer é aquilo que o salmista Davi fez, de confiar toda a sua vida, família e ministério nas mãos do Senhor. Este salmo traz uma amostra real e muito significativa da fé e da confiança que Davi depositou na proteção, na provisão de Deus. Quando ele escreveu este salmo, ele estava enfrentando sérios problemas com os filisteus, uma nação poderosa na época. O interessante é que Davi, ao ser convocado para resolver a situação, não depositou confiança irrestrita em seus 400 homens bem preparados, sobre os quais a Bíblia destaca como guerreiros habilidosos no manejo da arma e no confronto da guerra, e nem na sua capacidade de grande estrategista na arte da guerra. Apesar, meus irmãos, de Davi ser um homem corajoso, habilidoso e líder, não confiou em si mesmo e nem no seu exército, mas na providência, proteção e na provisão de Deus para alcançar a vitória. Davi não fazia nada sem antes consultar o Senhor em oração. Davi era um homem de oração. Isso significa que ele dependia de Deus. E por esta razão, Davi, ao ver os seus inimigos derrotados, emocionado, ele diz no versículo 1 e no versículo 2, o que teria acontecido se o Senhor, Deus, não estivesse ao nosso lado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos. Este salmo expressa literalmente um testemunho de oração respondida por Deus. E aqui cabe dizer que não existe algo mais glorioso do que você ter sua oração respondida por Deus, por este Deus maravilhoso em que você expressa total confiança e fé. E é exatamente por esta razão que devemos confiar na resposta do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Eu quero fazer a seguinte pergunta: o que acontece quando decidimos confiar inteiramente nas mãos do nosso Deus os nossos planos, projetos, metas, enfim, o nosso futuro? O texto nos apresenta algumas verdades que acontecem quando se confia em Deus. Primeiro, evitamos uma possibilidade real de sermos destruídos pelo inimigo. Os primeiros versos revelam o que parecia inevitável aos olhos humanos: uma derrota sumária, uma destruição completa. O salmista diz: se eles não tivessem confiado em Deus, os seus inimigos os teriam destruídos completamente. No versículo 1, Davi diz: se não fosse o Senhor. Isso significa que ele tinha plena consciência de que seus inimigos eram mais fortes e mais numerosos do que ele. E se o Senhor não estivesse ao lado, ou seja, protegendo, orientando e livrando, com certeza eles seriam todos engolidos vivos. Ou seja, eles seriam destruídos completamente. Quando confiamos em Deus, evitamos uma possibilidade real de sermos destruídos pelo inimigo. Segundo, precisamos ter a consciência da presença de Deus em nossa vida. Este, meus irmãos e irmãs, é um outro fator
interessante e importante. A consciência de que você não está só, de que você não está sozinho nesta batalha, de que você não está só diante dessa tribulação que estamos vivendo e vivenciando neste momento. Este é um fator importante, a consciência de que eu e você não estamos só, não está só, de que a presença de Deus é real na sua vida e na minha vida. O salmista disse: o Senhor que esteve ao nosso lado. Ter convicção de que Deus está perto faz você andar de cabeça erguida, corajosamente, sem ter medo do inimigo e nem ter medo de tomar decisões. Conhecer o Deus que está conosco, o Deus que está do nosso lado, é importante, porque infelizmente tem muita gente que frequenta a igreja, muita gente que participa dos cultos na igreja, que já está há algum tempo na igreja, mas que quando se deparam com as dificuldades, sejam elas na forma de aflição, de angústia, tribulação, perda, tentação e até mesmo perseguição, entram em desespero. Ficam sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque falta-lhes a consciência da presença de Deus em sua vida. A expressão Ebenezer, que significa pedra de sustentação, até aqui nos ajudou o Senhor, demonstra profundamente a consciência da presença de Deus conosco. Sem Deus não somos nada, nem podemos realizar nada. E é por isso, ou por esta razão, que o salmista afirma no versículo de número 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. No Salmo 33, versículo 18, versículo 20 e 21 está escrito: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nossa alma espera no Senhor, nele nós somos. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Amém? E em terceiro e último lugar, experimentamos um sentimento profundo de gratidão. O versículo 6 diz: bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos dentes deles. Davi está profundamente grato ao Senhor pelo grande livramento que Deus deu ao seu povo. Este salmo expressa a felicidade de um coração agradecido, que confiou na resposta do Senhor e da sua oração. O Salmo 105, versículo 5, nos exorta à gratidão quando diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. A gratidão, meus irmãos, nos leva a fazer coisas para Deus e a falar coisas maravilhosas para Deus e acerca dele para outras pessoas. A gratidão é uma virtude daqueles que são humildes de coração. São pessoas que sabem muito bem reconhecer o benefício que Deus fez por elas. Eu quero concluir dizendo que os salmos dão uma verdadeira demonstração do que seja um coração grato, dependente e que confia de que Deus é quem está no controle de tudo e quem tem a última palavra é Ele. Ele é quem tem a última palavra sobre todas as coisas na nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente e que esta palavra ela fortaleça o teu coração, porque eu sei e você sabe que nenhum de nós, mesmo os mais velhos, viveu uma situação como esta. Mas eu creio que este é o momento de nós
desenvolvermos melhor a nossa fé, de colocarmos ela em prática, confiando de que Deus está no controle de tudo. Ele é o Senhor da minha e da sua vida, Ele é o Senhor das nações. Deus os abençoe.